descontraídos. Aqui eu acho que eu vou botar na coloração menor. Mostra bem aqui. Quando vocês pegarem as lâminas de vocês aí, vocês vão ver um cabinho assim. Até a hipófise tem um aspecto aí nessa lâmina. Meninas, comportam-se. Tem um aspecto piriforme, como se fosse uma pera, certo? Vocês pegam a coloração, a lâmina, bota assim, de contra-luz, e vocês vão observar um cabinho. Esse cabinho é isso daqui, ó. Que é o quê? A haste hipofisária, ou talo hipofisário. Vocês observarem aqui, esse aspecto aqui desse tecido é um aspecto bem pálido, né? Que é a neurohipófise. E aqui, ó, essa estreita faixa de tecido formada por cordões celulares, onde predomina células mais basófilas, aliás, praticamente são células basófilas que tem ali, né? É a pars tuberalis. Isso daqui é a pars tuberalis. Ah, professor, na minha lâmina não tem. Não tem por quê? É uma estreita faixa de tecido. À medida que a gente vai desbastando o bloco, isso vai sumindo nas lâminas que são mais, representam mais profundamente o corte. Ok? Então eu não vou encontrar isso tudo. Ah, professor, o senhor vai cobrar isso em prova? Não. Ok? Mas eu sei que existe. Posso até cobrar essa região aqui de transição. Por que eu não posso afirmar que não é a parte intermédia e é a parte tuberária? Não, tem células basófilas também. Base intermédia, partes tuberais, predominantemente cordões celulares de células cromófilas basófilas. Porque eu não estou vendo o que aí? A fenda hipofisária. E nem a adenopófise. Oi? Nem a adenopófise. Não, você está vendo a adenopófise. Isso daqui Isso é a adenopófise. É a parte tuberária. Entendeu isso, pessoal? Pessoal, se vocês falarem junto comigo, eu não vou conseguir. Eu falei que eu estou rouco. Eu fui pro Salgueiro ontem. Então, para diferenciar a tuberalis da intermédia, a gente tem que ver a fenda. Hipofisária. Ok? Então, se eu colocar aqui, ó, vou colocar numa região da tuberalis, a intermédia da tuberalis. Pessoal, a parte tuberalis é isso daqui. Perdão. A parte distalis é isso daqui, ó. Cordões celulares com células cromófilas acidófilas, cordões celulares com células cromófilas basófilas. Certo? A diferença é muito nítida na coloração. A pars tuberalis, a pars intermédia, qual é a coloração que vai predominar lá? Aquela coloração arroxeada. Vai predominar cordões celulares formados por células cromófilas basófilas. Aqui não. Na pars distalis, eu tenho cordões celulares formados por células cromófilas basófilas e acidófilas. E procurando com cuidado, eu vou ver células aí. Nesse aumento não está dando para ver, mas eu vou ver células que dá assim, ó. Células que pertencem aos cordões celulares, células que têm o seu citoplasma totalmente não corado, ou palidamente corado, que são as células cromófilas. Não é isso? Fala, meu querido. Não, não desculpa não, pode falar. Mas o cordão é estrito de células basófilas ou células acidófilas? Boa pergunta. O cordão vai ter só células acidófilas ou só células basófilas? Não. Alguns cordões misturados, certo? Agora, em um cordão celular pode predominar células acidófilas ou células basófilas, certo? Mas vão ter ali representantes de todas as populações, ok? Então, deixa eu colocar aqui no maior aumento, que vocês vão ver. Oi? A gente tem que diferenciar a transição entre a parte distal
solos. Tem uma característica histológica comum da transição entre a parte intermédia e a liberal? A parte intermédia. Onde é que você vai encontrar a parte tuberal, basicamente? No talo do vesículo hipofisal. Certo? Para baixo, parte estática. Onde é que você vai encontrar a parte intermédia? Né? Na interseção entre as duas, no limite entre as duas. Interseção não, no limite entre as duas. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Essa porcaria desse aumento maior aqui é difícil de dar. Difícil de dar foco nesse aumento maior. Não tá esfriando. Aí, ó. Aqui está no aumento menor. Em que região eu teria aqui? Estaria aqui na menopausa. Partes estáveis. Eu não estou conseguindo dar foco aqui no maior aumento, mas depois vocês olhem aí no microscópio em detalhes. Que células são essas aqui que não se coram? Células cromófilas. Essas células, como eu disse na aula teórica, não são células que já liberaram todo o seu conteúdo. Pessoal, quem não está afim não precisa ficar aqui. Vocês não são crianças mais, né? Não vou ficar disputando com 100 alunos, sei lá, 60, 80. Então, essas células que não se coram são células cromófilas, que alguns autores acham, mais recentemente, que elas constituem uma população de células tronco da adenipófise. Mas nos livros antigos está basicamente que essas células são células que já liberaram todo o seu conteúdo dos grânulos, todo o seu hormônio que estava estocado no grânulo, por isso que elas não têm o citoplasma corado quando faz a tubulação, certo? Mas a teoria hoje, isso não está nos livros, mas a teoria mais bem aceita hoje, que ela possa ser realmente uma população de células tronco da adenipófise. Lembra que todos os tecidos, eles se renovam ao longo da vida. Uns com a taxa de renovação maior, como é o caso da pele, do intestino, outros com uma taxa de renovação menor, como é o caso, por exemplo, de glândulas endócrinas. Tá certo? Então aí vocês têm os cordões celulares, envoltos por uma membrana basal. Lembra que eu tenho o estroma conjuntivo aqui, que ele é um estroma conjuntivo escasso, rico basicamente em fibras reticulares, colágeno tipo 3, órgãos que têm uma alta densidade celular, tem um estroma onde predomina colágeno tipo 3 para dar suporte e sustentação, tá certo? Que não está evidenciado, a trama de fibras reticulares não está evidenciada nessa coloração. Na patologia, em alguns hospitais ainda se faz HE no tumor de hipófise mais reticulina, que é para ver a fibra, a trama de fibras reticulares. Então, para ver, na verdade, a desorganização da trama reticular numa patologia que é o tumor de hipófise, tá? Mas nem em todo lugar, eu acho que aqui no H1 não se faz mais isso. Só o HE e faz lá os hormônios, imunomarcação para os hormônios, tá? Oi. Essas coisas eu ia mostrar agora. Vou mostrar agora para vocês, mas eu prefiro mostrar aqui desse lado. O que são essas coisas aqui? Esses ETs. Vasos sanguíneos, certo? Aqui a gente está numa região de indo da haste hipofisária, a região de pars tuberais, indo para pars distales, certo? Lembra do sistema de vascularização da adenipófise? Sistema porta hipofisária? Então eu sei que nessa região aqui, que representa aqui a região da haste hipofisária, penetram artérias, a artéria hipofisária superior, que se capilariza para depois formar as veias hipofisárias. Então, isso aqui são as veias hipofisárias.
Pessoal, por isso que é importante vocês darem uma olhada nas lâminas, não em cima da prova, né? É importante vocês olharem com cuidado as lâminas. Então, as veias, ramos das veias porta hipofisárias. Isso daqui não é um capilar. O capilar tem um calibre muito menor do que isso daí. Ok? Então, isso daqui é ramo da veia porta hipofisária. A veia porta hipofisária. A base intermédia. Base intermédia aqui. Na verdade, já é uma região. Perdão, desculpa. Pars tuberalis. Tuberalis. Aqui, ó. Eu estou saindo da região de haste hipofisária e caminhando mais profundamente em direção à adenopófise, mais profundamente aqui na região que é a maior porção da adenopófise, que é a pars distalis. Como é que eu vou encontrar? Fala. Eu falei com vocês, no início você não estava, você vai estar gravado. Não tem problema. Pares distalis, cordões celulares formados por células acidófilas, basófilas e ácido. É isso? Eles não estão prestando atenção no que eu estou falando. Cromófilas basófilas e cromófilas acidófilas. Base intermédia e pares tuberalis, cromófilas basófilas, basicamente. Ok? Aqui, ó, é a neurohipófise. Vocês estão vendo aqui esse aspecto pálido. Isso aqui é fibra nervosa. Fibra nervosa numa coloração comum de rotina, ela aparece palidamente corada. Tanto é que foi feito alguns métodos, né, no século passado para estudar tecido nervoso, métodos que evidenciavam bem essas fibras nervosas. São os métodos de Ramon e Cajal, ganhou até o prêmio Nobel, tem um instituto na Espanha com o nome desse cara, Ramon e Cajal. Aqui, numa coloração de rotina, aparecem as fibras nervosas com esse aspecto pálido. Esses núcleos que estão presentes aqui, ó, esses núcleos que estão presentes aqui, que vocês vão observar nas lâminas de vocês, são os núcleos daquelas células chamadas pitu e citos, certo? O contorno citoplasmático dele, a evidência do citoplasma dele, não dá para evidenciar numa coloração de rotina, a não ser que a gente marque com GFAP, por exemplo, okay? Ou S100, que isso também expressa essas proteínas que são marcadores de astrócito, tá? E eu vou ver também aí capilares que estão presentes aí. Isso aqui não deve ser um capilar, mas deve ser derivado lá daquela artéria hipofisária inferior ou da artéria trabecular. Lembra que liga a artéria hipofisária superior e a artéria hipofisária inferior. Então vocês veem aí que também é altamente vascularizada a neurohipófise. Só lembrando mais uma vez que a neurohipófise não produz nenhum hormônio, ela simplesmente libera neurohormônios que são produzidos no núcleo supraóptico e paraventricular. Professor, o que são essas coisas aqui? Essas coisas realmente são artefatos de técnica. Tá? Aqui, artefato de técnica. Ok? Deve ter o corante ficou aí altamente concentrado nessa região. Aqui também é um artefato de técnica. Good? Nessa região da neurohipófise parece que vai ter uns grupos de células mais coradas do Aonde? esses grupos mais angustiados. Daqui? Provavelmente deve ser uma contração, perdão, uma concentração de células chamadas pituicídeos, né? Ou corou basicamente porque deixou muito tempo aqui no corante também, certo? Isso não é uma região que eu colocaria, por exemplo, com aqueles artefatos de técnica. A gente mexe a lâmina. Não vou colocar isso daqui para você.